A Ronda do Consumidor vai falar sobre algo que aconteceu lá em Goiás. É isso mesmo. Vocês falam, bem, você poderia sair de Minas e ir para outros estados? Dessa vez nós fomos. Fui marcado demais em um vídeo lamentável que aconteceu a uma família de consumidores aqui. Eu já vou começar com o vídeo e depois eu quero conversar com vocês sobre um detalhe que não tem ninguém falando aqui nessa história, que é muito importante e vai envolver inclusive julgados do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou discordar de uma juíza aqui. Vamos lá, vamos dar play aqui que a gente conversa daqui a pouco. Ei, filha! Eu nunca imaginei passar na minha vida. A gente está sendo expulso do Águas Correntes Park por ter entrado com a comida do Daniel. Daniel é uma criança autista que tem restrições alimentares e não come qualquer coisa, tem seletividade alimentar severa. O Daniel só come um tipo de salgadinho e alguns tipos de biscoito. A gente foi autorizado a entrar no parque na portaria com os lanches dele, revistaram o carro inteiro e autorizaram a gente a entrar com algumas das coisas que ele come. Desde que a gente entrou aqui, tem um segurança que não saia de trás da gente o tempo todo. E agora vieram mais outros seguranças que estão expulsando a gente do parque porque a gente entrou com o lanche do Daniel, dizendo que a gente não pode ficar aqui no parque com a comida do Dani. Por lei, a gente tem autorização de estar com a alimentação do Dani. O Dani é uma criança especial que só come algumas coisas. Então, assim, nunca mais eu volto nesse lugar. E eu recomendo que nunca pisem aqui, porque é um lugar que não sabe tratar as pessoas, que não é inclusivo e que tem uma equipe extremamente despreparada para tratar de crianças autistas. É isso. E a gente vai na delegacia e a gente vai exigir nossos direitos. Ok, gente, então uma família supostamente expulsa de um parque aquático, né, o Águas Correntes Park, Águas Correntes Park em Goiás, por a criança tem um transtorno do espectro autista, uma alimentação especial, a mãe diz garantida por lei, nós vamos falar sobre essa lei aqui, e o parque então não teria, aliás, inicialmente teria permitido a entrada, mas depois expulsado a família de lá. Eu quero só, já que a gente pratica aqui um jornalismo sério, deixa eu ir lá no Instagram do Águas Correntes, porque eles fizeram uma nota de esclarecimento aqui. Eu quero ler aqui um detalhe da nota. Tá lá na plataforma do Instagram do Águas Correntes Park. Eu quero destacar um trecho aqui. Tá? Apesar de não ter sido comprovado documentalmente, como exige a legislação, em nenhum momento foi proibida a entrada de alimentos especiais para o filho da referida, que, segundo ela, possui transtorno do espectro autista. Entretanto, nossa equipe a orientou sobre as normas do parque, de que, além das exceções amparadas por lei, não seria permitido a entrada de alimentos e bebidas para os demais. O relatado pela cliente em um vídeo amplamente divulgado nos causou enorme espanto, pois, diferente do que foi dito, a mesma, por livre e espontânea vontade, decidiu deixar as dependências do parque. Em nenhum momento, nossos colaboradores a expulsaram ou a desrespeitaram. Muito pelo contrário, durante todo o ocorrido, o objetivo era solucionar o problema e esclarecer os questionamentos da cliente. E a nota prossegue aqui, ela tem uma introdução e também ela tem uma conclusão. O que não é falado sobre isso? Vamos lá. Durante toda... a mãe, ela relatou aqui a lei, né, que permite a alimentação especial das pessoas com transtorno de espectro autista. Eu creio que ela esteja se referindo à lei 12764, de 2012, que em um dos momentos, dos incisos aqui da lei, o artigo 3º dispõe o seguinte: são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E aí, a linha C do inciso 3º, dispõe que a nutrição adequada e a terapia nutricional. Ok? Então, antes de ler a linha, vamos ler o inciso. Então, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Inciso 3º, o acesso a ações e serviços de saúde com vista à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo a nutrição adequada e a terapia nutricional. Quero pedir desculpas de antemão se tiver alguma outra legislação específica que garanta
o acesso à nutrição adequada, diferente dessa, se tiver, vocês podem colocar aqui. Mas eu acredito que ela esteja se baseando nesse artigo. Ok? Então vamos lá. Durante toda a repercussão que esse caso tomou, que de fato é revoltante, você vê uma família tendo que deixar um momento de lazer, tendo uma criança com um transtorno de espectro autista, em função de uma restrição de um parque aquático por causa de alimentação. Isso é muito triste, então vai gerar repercussão mesmo. Onde entra então a atuação da Ronda do Consumidor aqui, porque vocês marcaram demais? Porque é uma relação de consumo, certo? Ok, mas tem uma coisa que ninguém está falando até agora. Os pais e as pessoas que defendem os pais estão se baseando apenas no direito de uma pessoa com transtorno do espectro autista ter acesso a algum lugar com alimentação específica. Ok, isso é muito válido. Só que estão esquecendo uma lei federal também, que é o Código de Defesa do Consumidor. Porque aí o assunto fica ainda mais amplo na proteção dos direitos desses consumidores, e um pouco mais difícil, eu acho, até para o parque. Porque na nota do parque, eu não vi em momento nenhum eles dizendo que lá é permitida a entrada de alimentos. E aí nós vamos falar o seguinte: eu quero trazer aqui um artigo do Migalhas, porque eu discordo do posicionamento da juíza aqui. Então nós vamos conversar sobre o artigo 39, inciso 1º, inclusive me coloco à disposição aí dos pais, a Ronda do Consumidor coloca à disposição dos pais se precisarem de algum tipo de orientação, mas creio que já estejam bem orientados a essa altura, Mas aqui, tem um artigo do site migalhas.com.br que o título é assim, Proibir a entrada de alimentos em parque aquático não é venda casada. Subtítulo: Juíza entendeu que restrição preza pelo bem da coletividade, mas determinou que o parque permita a saída dos consumidores para alimentação. Isso foi lá em Brasília, certo? Aí a juíza que entendeu assim é a juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, do 6º Juizado Especial Civil de Brasília, da comarca de Brasília. E aí, em um dos trechos da fundamentação, a juíza dispõe o seguinte: imagine-se que pessoas passassem a se alimentar em piscinas ou outras atrações com o potencial risco de alimentos e bebidas serem derramados e gerem a interdição das atrações, ou mesmo de que pessoas passassem a alimentar animais silvestres. Isso sem falar nas possíveis responsabilizações do parque pelo consumo de alimentos que gerassem eventualmente problemas de saúde, mas que sequer foram dele adquiridos, situação que é de difícil prova por parte do estabelecimento, que detém o ônus probatório em função do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E aqui o que estava acontecendo? Uma família foi a um parque aquático, certo? Em Goiás, inclusive, em Goiás, salvo engano, aqui. Deixa eu verificar essa informação aqui. Não tem na reportagem onde foi. Mas o termo de ajustamento de conduta que a juíza citou é do Ministério Público de Goiás, então creio que seja ali, em Goiás. E lá fora proibido de entrar no parque com alimentos. E aí a juíza, que nessa minha sentença parece muito mais uma petição inicial de advogado, parece que ela está se portando muito mais como advogada do parque aquático do que como a juíza propriamente dita, ela desconsidera, ou no mínimo dá uma interpretação divergente, diferente, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porque o Superior Tribunal de Justiça julgou que é venda casada, ele julgou no recurso especial, está aqui o número, recurso especial número 13.31.948, que uma pessoa ajuizou contra um cinema que estava proibindo a entrada de alimentos lá, compelindo então o consumidor, se quisesse comer alguma coisa, a comprar lá no Bombonier. Então o Superior Tribunal de Justiça decidiu que aquilo era prática de venda casada,
que o artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor veda. Vamos lá. Artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou falar sobre a juíza aqui e vou voltar lá na questão dos pais. Tá? É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 1º, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, o relator do recurso especial no STJ, que a juíza do Distrito Federal deveria considerar, né, e que o Parque Águas Correntes também deveria estar muito atento, o relator ele dispõe o seguinte: ao compelir o consumidor comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, a administradora dissimula uma venda casada e, sem dúvida alguma, limita a liberdade de escolha do consumidor, o que revela prática abusiva. Não obriga o consumidor a adquirir o produto, porém impede que o faça em outro estabelecimento. Segundo o magistrado, a venda casada ocorre na presente hipótese em virtude do condicionamento a uma única escolha. Há apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto, senão aquele alienado pela empresa. Então, quando a juíza lá de Brasília determina que parques aquáticos podem sim impedirem a entrada de alimentos, né, que não sejam aqueles comercializados ali, e a juíza diz em nome do bem comum, quem tiver aqui, em nome do bem da coletividade, né, quem quiser aí acessar, o processo é o 0706958, dígito 48, 2017.8.07.0016. Aí você vai conferir lá tudo que a juíza fundamentou. Numa sentença que para mim parece muito mais uma petição inicial de advogado defendendo o parque. O que a juíza considera aqui, ela considera que então, a restrição preza pelo bem da coletividade em detrimento do interesse individual. Ela dispõe que, imagina então você entrar com alimentos no parque aquático e você levar esses alimentos, sujar a piscina, etc, etc. É tão incoerente essa decisão, e se o Águas Correntes, lá que limitou a entrada ou limitou que a criança com transtorno de espectro autista tivesse acesso à alimentação, se eles estiverem baseando nisso, né, bem da coletividade, isso é tão incoerente que, se o parque aquático tem uma área destinada à venda de alimentos, alguém que comprar nessa área também pode levar para a piscina e sujar a piscina, certo? Então, se o parque consegue controlar que as pessoas que comprem no próprio parque tenham um local reservado para alimentação e não leve esse alimento à área de piscinas, quem levar o seu alimento também é simples, é só consumir o seu alimento nas áreas reservadas ao consumo de alimento. Mas não é o que me parece aqui. O que me parece é sim que o parque aquático está compelindo o consumidor a adquirir, se quiser, produto alimentício no próprio parque. E isso é venda casada. Decida a juíza, entenda a juíza lá de Brasília do jeito que quiser entender. Mas o Superior Tribunal de Justiça e o Código de Defesa do Consumidor entendem que é venda casada. Então, no caso aqui da Carol Monteiro, né, que é a mãe da criança que teve esse transtorno lá no parque, além de, em um eventual processo judicial, além de invocarem a lei que protege a criança, a pessoa com transtorno de espectro autista, eu recomendaria também invocar o artigo 39, inciso 1º. Por quê? Porque eu entendo que é sim venda casada. Você não pode impedir que o consumidor, quando ele vai a um parque aquático, ele está comprando o quê? Ele está comprando o acesso ao serviço, que é o quê? Poder usufruir da piscina, dos brinquedos, enfim. Agora, ele pode comprar o seu alimento em outro estabelecimento e adentrar no parque. Se o parque impedir isso, eu entendo sim, o Superior Tribunal de Justiça entende e o Código de Defesa do Consumidor entende que esse estabelecimento estaria tendo uma prática abusiva, fazendo uma venda casada, certo? Então, o que eu posso comentar sobre esse caso,
em respeito a diversas pessoas que me marcaram, é que não está sendo dada atenção ao 39, artigo 39. Tem outro direito aí que foi violado, que o parque, na sua nota, em momento nenhum citou, né? Só citaram que estavam buscando esclarecimentos ali sobre o alimento, mas não falam sobre a política de restrição de entrada de alimentos. Na sentença da juíza do Distrito Federal, ela diz que inclusive havia um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público de Goiás, entendendo que aquilo não era prática abusiva, porque era defesa do interesse da coletividade, etc, etc. Isso não justifica. Termo de ajustamento de conduta é um acordo que o Ministério Público faz para evitar uma demanda judicial. Tá? Então, a juíza, ela deveria se atentar, ou os juízes que julgarem essas demandas, eles devem se atentar à lei, eles devem se atentar ao entendimento das cortes superiores e não a termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, certo? Então, isso é o que eu posso dizer, né? Me coloco à disposição. Creio que os pais nem precisem, né? Dado todo o apoio que estão recebendo e a repercussão que o caso está recebendo. Se eu posso, com singeleza, opinar sobre este caso, é que também deve ser discutido em juízo o artigo 39, inciso 1º, que se o juiz que julgar essa demanda tiver atenção ao Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esses pais podem ser, inclusive, indenizados também por essa violação ao Código de Defesa do Consumidor, tá bom? E nós vamos fazer esse tipo de conteúdo aqui na Ronda, tá? Se você presenciou alguma violação de direito do consumidor, tiver algum vídeo na internet, pode mandar pra gente, que a gente vai comentar, vai dar um embasamento legal. E a Ronda tem que sempre expandir, né? Então, se a gente não pode ir até Goiás, vamos comentar o que acontece em Goiás, aqui, dando respaldo legal. De Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.